A volta de Jesus sempre foi uma das promessas mais preciosas feitas às pessoas que confiam na palavra de Deus. Mas hoje, quando olhamos para o mundo, percebemos que essa promessa deixou de ser apenas um ponto distante no horizonte e passou a ser uma realidade que aperta o coração, desperta urgência e nos chama para uma preparação mais profunda. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Jesus não apenas prometeu voltar, ele nos deu sinais claros, visíveis e que se intensificariam à medida que o tempo se aproximasse. E é impossível ignorar que estamos vivendo justamente esse cenário. A pergunta que ecoa em muitos lares, igrejas e consciências é: será que Jesus está mais perto de voltar? E enquanto você assiste este vídeo, escreva aqui nos comentários a frase: Senhor, prepara a minha vida para a tua volta. A Bíblia apresenta, em Mateus capítulo 24, uma descrição impressionante dos acontecimentos que precederiam o retorno do Filho do Homem. Jesus falou sobre guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor e engano espiritual em larga escala. Ele não nos deixou sem sinais. Em Lucas capítulo 21, ele disse: Quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. E essa ideia da proximidade é reforçada ao longo de toda a Escritura. Porém, Ellen White aprofunda essa compreensão e nos mostra que os últimos dias seriam marcados por uma crise mundial, moral e espiritual como nunca ocorreu antes na história. Ela afirma no livro O Grande Conflito, página, que os acontecimentos finais serão rápidos, indicando que a sequência de fatos que conduzem ao desfecho do tempo profético não aconteceria de maneira lenta ou espaçada, mas de forma acelerada, quase como um turbilhão. E é exatamente essa aceleração que impressiona. Se voltarmos apenas poucos anos no passado, é fácil perceber que aquilo que parecia impossível se tornou parte da rotina humana. Tecnologias avançando a uma velocidade assustadora, políticas globais se alinhando, nações entrando em colapso moral e uma crise espiritual profunda se espalhando até mesmo entre cristãos que antes eram firmes. Ellen White descreve que Satanás intensificaria seus ataques ao identificar que o tempo estava se esgotando. Em Testemunhos para da Igreja, volume, ela menciona que ele estudará todas as fraquezas para derrubar o povo de Deus. E isso inclui distrações, ilusões de segurança terrena e uma falsa sensação de normalidade. Muitos vivem como se o mundo estivesse progredindo, quando na verdade está afundando em trevas espirituais. E esse contraste entre aparência e realidade é um dos grandes enganos dos últimos dias. Mas será que estamos percebendo o que está diante de nós? Será que você que está assistindo agora está atento aos sinais? Ou está vivendo como aqueles dos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, sem notar que a arca estava quase sendo fechada? A Bíblia diz que assim será também a vinda do Filho do Homem. E Ellen White reforça que o mundo estará entretido com seus próprios prazeres e ambições, completamente cego para o momento crucial da história humana,
Por isso eu quero que você escreva nos comentários agora. Eu quero estar preparado para a volta de Cristo. O mundo está caminhando rapidamente para a conclusão da grande controvérsia. Observe a intensificação das catástrofes naturais. Observe o aumento surpreendente da violência, a banalização do pecado, a destruição dos valores espirituais, a normalização do mal e a frieza emocional das pessoas. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3 que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, sem afeto natural, cruéis, traidores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E hoje vivemos exatamente essa realidade. Ellen White também escreveu sobre isso, indicando que a crise moral seria tão profunda que o Espírito Santo se retiraria gradualmente daqueles que rejeitam repetidamente sua voz. Ela aponta no livro O Grande Conflito que logo antes do fechamento da Porta da Graça, haverá uma separação clara entre os que servem a Deus e os que servem ao mundo. Essa linha divisória já está sendo traçada diante de nós. O que antes era cinza está se tornando preto ou branco. O que antes era tolerado agora está sendo exposto. O que antes era apenas uma tendência, agora se transformou numa avalanche. E se Jesus estivesse mais perto de voltar do que imaginamos? E se estivéssemos vivendo as últimas oportunidades de arrependimento? Como está sua vida? Como está seu compromisso com Deus? Muitos cristãos acreditam que sempre haverá tempo, que sempre haverá amanhã, que sempre poderão mudar mais tarde. Mas a Bíblia alerta que o dia do Senhor virá como ladrão. E não porque Deus quer pegar alguém desprevenido, mas porque muita gente vive distraída, adormecida espiritualmente. Ellen White insiste que o maior perigo dos últimos dias será a falta de vigilância. Satanás não destruirá apenas através de perseguição externa, mas através de sutil adormecimento interno. É por isso que, neste momento, Deus está despertando seu povo em todo o mundo. Você está sentindo esse chamado? Está percebendo essa inquietação espiritual? Esse sentimento de que algo grande está prestes a acontecer? Isso é o Espírito Santo falando ao seu coração. E se você sente isso, escreva agora nos comentários: Senhor, desperta meu espírito. Mas há algo ainda mais profundo. Jesus não quer apenas informar sobre os sinais. Ele quer transformar vidas para que esse momento não seja de pavor, mas de alegria. A volta de Cristo é esperança, é restauração, é o fim da dor, é o reencontro com aqueles que amamos, é o fim das lágrimas e da injustiça. Porém, ao mesmo tempo, é um chamado para que cada pessoa examine sua vida à luz da palavra. Ellen White reforça que somente aqueles que desenvolverem um relacionamento profundo, real e diário com Cristo estarão firmes quando tudo se intensificar. A pergunta não é apenas Jesus está perto de voltar, mas estou vivendo como alguém que crê que Ele está perto de voltar. Porque se acreditamos realmente nisso, nossas escolhas mudam, nossa maneira de tratar as pessoas muda, nossas prioridades mudam, nossa vida espiritual ganha profundidade. A proximidade da volta de Cristo não deve gerar medo, mas despertar compromisso. E por isso, neste vídeo, vamos caminhar profundamente pelos sinais, pelas advertências, pelas promessas e pela esperança que Deus nos deu. Vamos entender o que está acontecendo no mundo, o que está prestes a acontecer e como você pode se manter firme até o fim. Fique comigo até o final desta série, porque Deus vai falar profundamente ao seu coração. Se você está pronto para seguir adiante, comente. Eu creio que Jesus está voltando. Quando analisamos os acontecimentos atuais à luz da Bíblia e dos escritos de Ellen White, percebemos que não estamos diante de coincidências históricas, mas de um alinhamento profético extremamente preciso. O cenário mundial não é fruto do acaso.
Ele é o reflexo de um tempo em que as forças espirituais estão em intensa atividade. A Escritura afirma em Apocalipse capítulo 12 que Satanás desceu com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, e essa ira se manifesta na forma de confusão, engano, violência, idolatria moderna e um ataque direto aos princípios que Deus estabeleceu para seu povo. É por isso que hoje é tão importante estar desperto, atento e firmemente enraizado na palavra. Inclusive, escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Ellen White explica em O Grande Conflito, página, que a estratégia final do inimigo envolve misturar verdade com erro, de modo tão sutil que pessoas sinceras podem se desviar sem perceber. Esse engano será tão forte que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. É exatamente isso que estamos vendo: religiões distorcidas, mensagens espiritualistas que se infiltram nas igrejas, pregadores que falam sobre prosperidade material, mas silenciam sobre arrependimento, santificação e preparação para a volta de Cristo. Vivemos em uma época em que muitos querem um Jesus que salva, mas não um Jesus que transforma. Um Cristo que consola, mas não um Cristo que confronta. Uma fé sem renúncia, sem cruz e sem compromisso. No entanto, a Bíblia afirma que o verdadeiro Evangelho exige decisão. Em Apocalipse capítulo 14, os 3 anjos proclamam mensagens que dividem, separam, purificam e convocam. Ellen White destaca que essa mensagem é o último chamado de misericórdia ao mundo e que milhões irão ouvir e decidir de que lado estarão. Esse anúncio está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, pela pregação, pela internet, por testemunhos pessoais e até mesmo por acontecimentos globais que despertam as pessoas para algo maior. Nunca o mundo inteiro esteve tão conectado, tão assustado e tão inquieto. Isso não é acaso. Isso é profecia se cumprindo. Quando Jesus disse que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas e angústia entre as nações, ele não estava descrevendo apenas fenômenos físicos, mas também crises internacionais, colapsos econômicos, guerras e transtornos sociais. Hoje vivemos uma crise moral sem precedentes. Famílias em destruição, confusão de identidade, violência sem explicação, desumanização generalizada. O amor realmente se esfriou. A empatia desapareceu. A sociedade ficou mais agressiva e intolerante. E essa deterioração é exatamente o que a profecia previu. Ellen White escreveu que, nos últimos dias, os seres humanos se entregariam a paixões descontroladas e Satanás usaria essas brechas para estabelecer domínio sobre mentes fragilizadas. Isso inclui vícios, depressão, ansiedade, imoralidade, orgulho, vaidade, ódio, amargura e ambição desmedida. O diabo não destrói apenas com possessão explícita. Ele destrói com distração, com excesso de trabalho, com fadiga emocional, com relacionamentos tóxicos, com entretenimento vazio, com vícios que parecem inofensivos, mas corroem lentamente o espírito. Por isso, comente agora: Senhor, fecha as brechas da minha vida. Mas há algo ainda mais grave: a apostasia dentro do próprio povo de Deus. Jesus advertiu que, antes de sua volta, muitos tropeçariam na fé e trairiam uns aos outros. A fidelidade espiritual seria colocada à prova. Ellen White reforça que a grande controvérsia não é apenas externa, mas interna. Ela menciona em Testemunhos para a Igreja, volume, que muitos que professam guardar os mandamentos de Deus estão despreparados espiritualmente e não suportarão a crise final porque negligenciam a comunhão diária, a leitura da Bíblia, a vigilância e a oração. É um alerta que deve ecoar profundamente em cada coração. Estamos vivendo justamente esse período. Pessoas dentro das igrejas que conhecem a verdade, mas não vivem a verdade. Sabem sobre saúde, mas se alimentam de forma destrutiva.
sabem sobre santidade, mas vivem com práticas contrárias à palavra. Sabem sobre temperança, mas se entregam a excessos. Sabem sobre adoração, mas passam horas em redes sociais e poucos minutos em oração. Esse distanciamento espiritual é perigoso, é letal. E Ellen White afirma que, quando chegar o momento decisivo, apenas os que desenvolveram um caráter sólido permanecerão firmes. E tudo isso aponta para um único fato: o mundo está sendo preparado para um grande clímax profético. As leis religiosas, a imposição de ideias contrárias à Bíblia, a restrição de liberdade, o controle moral, político e econômico, tudo isso se encaixa perfeitamente nas profecias de Apocalipse, capítulo 13. Ellen White nos adverte que haverá um momento em que cada pessoa será levada a escolher entre obedecer a Deus ou obedecer aos homens. E esse momento se aproxima rapidamente. Mas apesar de tudo isso, há esperança. A volta de Jesus não é apenas o fim de um mundo quebrado, mas o início de uma nova realidade. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu derramar seu Espírito sobre aqueles que o buscam sinceramente. E esse derramamento já começou. Hoje vemos milhares sendo despertos para uma vida mais profunda, mais consagrada e mais comprometida com o céu. Deus está chamando seus filhos para um reavivamento real, não emocional, não superficial, mas verdadeiro. Ellen White diz que o maior e mais poderoso movimento espiritual ainda está por acontecer. Ela afirma que a terra será iluminada com a glória de Deus, e essa glória se manifestará através de pessoas simples, humildes, mas cheias do Espírito Santo. Pessoas que deixarão tudo por amor a Cristo. Pessoas que viverão com seriedade, pureza e dedicação total. Pessoas que farão do céu seu foco principal, suas prioridades e suas escolhas. A pergunta é: você quer fazer parte desse povo? Você deseja estar entre aqueles que permanecerão firmes quando o mundo inteiro estiver desmoronando? Você quer sentir a presença do Espírito Santo como nunca sentiu antes? Se quer isso, digite agora nos comentários: Senhor, fortalece minha fé. É importante lembrar que Jesus não volta para surpreender os fiéis. Ele volta para buscar aqueles que o aguardaram com amor, vigilância e obediência. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar significa continuar mesmo quando tudo desanima, mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando o mundo tenta arrastar você para longe de Deus. Ellen White escreve que o cristão deve desenvolver uma fé robusta, uma confiança inabalável, uma esperança que não é abalada pelo que vê ou sente. O tempo que vivemos exige isso: firmeza, coragem e entrega. Cada escolha espiritual hoje está moldando o caráter que permanecerá até o fim. Cada minuto que você dedica à oração fortalece sua alma. Cada renúncia ao pecado aproxima você do céu. Cada versículo da Bíblia que você lê é uma arma contra as trevas. E por isso, enquanto avançamos nesta reflexão profunda, quero que você se mantenha atento, desperto e sensível ao Espírito de Deus. Há coisas profundas que ainda precisam ser ditas. Coisas que vão mexer com sua mente, com seu coração e com sua visão espiritual. E eu quero levar você passo a passo para compreender a realidade do tempo que estamos vivendo e como se preparar de forma prática, séria e consistente. Se você está decidido a continuar e entender com mais profundidade o que está prestes a acontecer no mundo, comente: eu quero discernimento espiritual. À medida que avançamos nesta reflexão solene sobre os sinais do tempo e a proximidade da volta de Jesus, precisamos compreender que o propósito divino não é provocar medo, mas despertar preparação, vigilância e santidade. Ellen White
escreve com profundidade que o tempo de graça está rapidamente se fechando e cada alma deve buscar a Deus mais fervorosamente do que jamais buscou antes. Essa advertência não é um anúncio frio ou ameaçador. Pelo contrário, é uma expressão do profundo amor de Deus, que deseja que nenhum de seus filhos seja surpreendido. Por isso, enquanto continuamos avançando neste estudo, permita que o Espírito Santo fale com você de forma pessoal, transformadora e urgente. Se você está disposto a ouvir a voz de Deus, escreva nos comentários agora: Senhor, fala comigo. Quando olhamos para o cenário do mundo, percebemos que algo fora do comum está acontecendo. Guerras, rumores de guerras, crises sociais crescentes, violência, apostasia, frieza espiritual, decadência moral, tudo isso se intensifica de maneira impressionante. Jesus declarou em Mateus 24:12 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você percebe isso hoje? As pessoas perderam a sensibilidade espiritual, perderam a capacidade de submissão à palavra, perderam até mesmo a reverência pelas coisas sagradas. E quando Ellen White comenta este verso, ela afirma que a frieza espiritual dos últimos dias é um dos sinais mais claros de que Cristo está prestes a retornar. Ela diz: a iniquidade aumentará em proporções alarmantes e muitos que professam seguir a Cristo serão encontrados despreparados. É exatamente essa realidade que estamos testemunhando diante dos nossos olhos. Ainda assim, precisamos lembrar que Deus tem um povo. Ele tem homens, mulheres, jovens e idosos que não se conformarão com este mundo. E talvez você seja exatamente uma dessas pessoas que o Senhor está despertando através deste vídeo. Isso não é coincidência. Deus trouxe você aqui porque Ele quer preparar sua vida para algo maior. Mas antes de prosseguirmos, escreva nos comentários: Senhor, prepara a minha casa para a tua volta. Avançando na compreensão da urgência deste momento, precisamos considerar outro aspecto dos escritos de Ellen White, a obra final do Espírito Santo, a chamada chuva serôdia. Ela afirma repetidamente que antes da volta de Cristo haverá um derramamento extraordinário do Espírito sobre aqueles que estiverem preparados para recebê-lo. E isso não será um fenômeno emocional ou superficial, mas uma capacitação espiritual profunda para proclamar com poder as verdades eternas. Entretanto, ela também deixa claro que muitos não perceberão quando a chuva serôdia estiver sendo derramada, porque estarão envolvidos demais com os cuidados deste mundo. Como Jesus explicou em Lucas 21:34, acautelai-vos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as preocupações da vida. É impressionante como esse alerta dialoga diretamente com os dias atuais, quando a vida moderna se tornou tão rápida, tão cheia de distrações, tão dominada pela correria, pelo cansaço, pela ansiedade, que as pessoas perderam a quietude necessária para ouvir a voz de Deus. Muitos estão espiritualmente anestesiados, mas Deus ainda está chamando. Ele está chamando agora mesmo. Ele está chamando você. Tire alguns segundos, feche os olhos e diga: Pai, desperta meu coração. Voltando à mensagem profética, Ellen White afirma algo extremamente importante. Satanás está agora operando com todo o seu engano para prender as mentes daqueles que não estão firmemente alicerçados na verdade. Isso significa que quanto mais perto estamos da volta de Cristo, mais agressiva se torna a atuação do inimigo. E podemos observar isso claramente em vários aspectos da sociedade. O inimigo tem corrompido famílias, destruído casamentos, desviado jovens, distorcido valores, promovido ideologias contrárias à palavra e implantado dúvidas até mesmo no coração daqueles que um dia estiveram firmes na fé. Ele sabe que restam poucos instantes e quer levar quantos puder para longe de Cristo. Mas não precisa ser assim com você. Se você deseja firmar sua fé,
proteger sua mente e blindar sua família, escreva nos comentários: eu escolho Jesus. Outro ponto crítico mencionado por Ellen White é a sacudidura. Ela afirma que, antes da volta de Cristo, a igreja passaria por um processo de peneiramento espiritual, no qual muitos seriam removidos não por perseguição externa, mas por rejeição interna da verdade. E aqui está um detalhe que muitos ignoram. Ela explica que a sacudidura não acontece quando o mundo está perseguindo, mas quando a verdade é proclamada com poder pelo Espírito Santo, e muitos não suportam essa luz. Ou seja, enquanto uns se firmam ainda mais, outros se afastam silenciosamente e se tornam indiferentes. Essa sacudidura já começou. Basta observar como muitos abandonaram a fé por motivos superficiais, como muitos deixaram de congregar sem razão plausível, como muitos pararam de orar, pararam de ler a Bíblia, pararam de buscar a santidade. A verdade é que muitos estão dormindo espiritualmente. E Jesus disse em Mateus 25 que antes da sua volta, todas as virgens, prudentes e insensatas, dormiriam. Mas a diferença é que apenas as prudentes tinham azeite suficiente para manter suas lâmpadas acesas. Esse azeite representa o Espírito Santo. Por isso, pergunte a si mesmo: a minha lâmpada tem azeite? Eu realmente estou preparado? E se Cristo voltasse hoje, eu estaria pronto? Se você deseja azeite espiritual, escreva agora: Senhor, enche minha lâmpada. Continuando, precisamos destacar outro ensino fundamental de Ellen White: a importância da fidelidade diária nas pequenas coisas. Ela diz: a prova virá não em algum momento espetacular, mas nas decisões simples que tomamos todos os dias. Isso significa que a preparação para a volta de Jesus não acontece em um grande evento isolado, mas no cotidiano, um passo de fé por vez. É no momento em que você escolhe perdoar em vez de guardar mágoa. É quando você escolhe orar em vez de murmurar. É quando escolhe obedecer à palavra em vez de seguir seus próprios impulsos. Essas pequenas escolhas moldam seu caráter para a eternidade. Enquanto refletimos sobre tudo isso, precisamos voltar constantemente à Bíblia, pois ela é a nossa âncora. Em Apocalipse 22:12, Jesus declara: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele não disse talvez eu venha, nem disse um dia eu venho. Ele disse: eu venho sem demora. Esse é o coração da mensagem. Jesus está realmente perto de voltar. Portanto, enquanto continuamos neste estudo, abra seu coração para Deus. Não permita que as distrações da vida roubem sua preparação. Não permita que o inimigo plante dúvidas. Não permita que a frieza espiritual apague o fogo de Deus em você. Ao contrário, peça ao Senhor agora: Jesus, desperta minha alma. Se esta mensagem está tocando seu coração, continue comigo, porque no próximo bloco vamos entrar ainda mais fundo na parte final desta reflexão, trazendo conselhos práticos e espirituais para que você esteja realmente entre aqueles que aguardam com alegria e esperança a volta gloriosa do nosso Salvador. Ao chegarmos à parte final desta poderosa reflexão sobre a pergunta que está ecoando no coração de milhões de cristãos ao redor do mundo: Jesus está mais perto de voltar? Precisamos compreender que não estamos diante de uma especulação religiosa, nem de um tema motivacional, e muito menos de uma curiosidade profética. Estamos falando da maior realidade do universo, o retorno literal, visível e glorioso do Filho de Deus. Estamos falando do momento em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Estamos falando do dia em que o pecado terá seu fim e o plano da redenção será finalmente consumado. Essa verdade é tão grande, tão gloriosa, tão transformadora, que Ellen White constantemente aconselhava o povo de Deus a meditar nesse evento diariamente. Ela escreve:
A segunda vinda de Cristo deve ser o grande tema em todos os nossos pensamentos, conversas e esperanças. Isso significa que não podemos tratar o assunto como algo distante. Ele deve moldar nossas prioridades, nossos relacionamentos, nossas decisões espirituais e até mesmo nossa forma de enxergar o sofrimento. Quando vivemos à luz da volta de Jesus, nossa fé se fortalece, nossa esperança se renova e nossa vitória espiritual se torna mais clara. Mas antes de prosseguirmos, escreva nos comentários uma frase que demonstra sua esperança. Jesus, eu espero por ti. Uma das declarações mais fortes de Ellen White afirma: estamos muito mais perto da volta de Cristo do que quando pela primeira vez acreditamos. Ela escreveu isso há mais de 100 anos. Imagine então o quão mais perto estamos hoje. Os sinais que Jesus descreveu não apenas apareceram, eles estão se intensificando. O mundo inteiro está em convulsão moral, política, espiritual e natural. As profecias que antes pareciam distantes hoje se alinham com precisão impressionante. E mais do que isso, o Espírito Santo está despertando corações ao redor do mundo, chamando homens e mulheres para um arrependimento urgente. Muitas pessoas querem saber exatamente quando Cristo virá, mas Jesus foi claro em Mateus 24:36, quando disse que daquele dia e hora ninguém sabe. A questão não é saber quando ele virá, a questão é estarmos preparados quando ele vier. Ellen White comenta esse texto dizendo: o tempo exato não foi revelado, para que todos fossem encontrados vigilantes e dependentes diariamente da graça de Deus. Isso significa que a incerteza é, na verdade, uma bênção, pois nos mantém despertos e atentos. E aqui entra uma reflexão profunda. Muitos cristãos vivem como se tivessem tempo de sobra. Eles dizem: um dia eu vou me entregar de verdade. Um dia eu vou abandonar esse pecado. Um dia eu vou orar mais. Um dia eu vou estudar mais a Bíblia. Mas o problema é que um dia não é uma promessa, é uma ilusão. O único dia que existe é o hoje. A salvação acontece hoje. A transformação acontece hoje. A preparação acontece hoje. Como diz Hebreus 3:15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você escolhe se preparar hoje, escreva nos comentários: eu escolho Jesus hoje. Outro ponto extremamente relevante nos escritos de Ellen White é a obra final de advertência ao mundo. Ela afirma que, antes da volta de Cristo, haverá uma grande proclamação do Evangelho, um clamor mundial, conhecido como o forte clamor. Esse clamor não será realizado apenas por pregadores, mas por pessoas comuns, cheias do Espírito Santo, que testemunharão com poder sobre a verdade de Deus. A mensagem final ecoará por toda a terra e ninguém ficará sem oportunidade de tomar sua decisão. De acordo com ela, a obra será concluída mais rapidamente do que muitos imaginam. Isso nos mostra que o tempo não será estendido indefinidamente. E aqui está algo tremendo. Deus está preparando você. Sim, você. Não importa a sua idade, sua profissão, seu nível espiritual atual. Se você está assistindo este vídeo, é porque Deus está recrutando um exército de pessoas preparadas para o tempo do fim. Pessoas dispostas, consagradas, sinceras e cheias do Espírito Santo. O Senhor quer usar a sua vida. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão profunda de santificação. Precisa renunciar àquilo que tem consumido seu relacionamento com Deus. Precisa abandonar hábitos que entristecem o Espírito Santo. Precisa se revestir diariamente da presença divina. Ellen White diz: a santificação é uma obra diária. Não é um sentimento, é uma escolha contínua de submissão. E uma das áreas mais atacadas pelo inimigo hoje é a mente. A luta espiritual do tempo do fim acontece principalmente na mente. Pensamentos, desejos, distrações, dúvidas, tentações.
Por isso Paulo diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da mente. Ellen White acrescenta, a mente é o campo de batalha em que o destino eterno é decidido. Isso significa que, se você não vigiar a sua mente, você será tragado pela enxurrada de influências malignas que dominam este mundo. Mas se você consagrar sua mente a Cristo diariamente, você será fortalecido pelo céu. Declare aí nos comentários, Senhor, purifica minha mente. Outro sinal importantíssimo destacado nas profecias é a apostasia dentro do próprio cristianismo. Ellen White advertiu que muitos líderes religiosos se afastariam da verdade, abraçariam doutrinas falsas e conduziriam multidões à mornidão espiritual. Isso já está acontecendo. Muitas igrejas deixaram de pregar sobre pecado, santidade, salvação e a volta de Cristo. O evangelho se tornou superficial, emocional, confortável e sem cruz. As pessoas querem bênçãos, mas não querem transformação. Querem promessa, mas não querem renúncia. Mas Deus tem um povo fiel. E esse povo ama a verdade, ama a Bíblia, ama a santidade, ama Jesus acima de tudo. Se você faz parte desse povo, escreva aí, eu sou do povo fiel. Agora, permita-me levar você a um ponto ainda mais profundo. Ellen White afirma que, nos momentos finais da história, haverá um tempo de angústia como nunca houve. Daniel 12:1. Esse será um período em que todos os que escolheram seguir Jesus serão fortemente provados. Mas, ao mesmo tempo, será o momento em que o poder de Deus será mais claramente revelado em favor de seus filhos. A proteção divina será visível. A fé será fortalecida. Os anjos trabalharão em favor do povo de Deus de maneira extraordinária. Por isso, você não precisa temer o futuro. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que protegeu Daniel na cova dos leões e que sustentou Elias no deserto, também sustentará você. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. E Ellen White reforça, nenhuma alma fiel será abandonada no tempo de angústia. Se você crê nessa promessa, escreva, eu confio no Senhor. Finalmente, chegamos ao ponto decisivo. Jesus está às portas. Ele está mais perto do que nunca. Ele virá em glória, rodeado por milhões de anjos, e todo olho o verá. Ellen White descreve essa cena dizendo, o povo de Deus exclamará, eis o nosso Deus em quem esperávamos. Esse será o dia mais glorioso da história, e você pode estar preparado para esse encontro. Mas para isso, entregue sua vida hoje. Se você deseja estar entre aqueles que verão Jesus voltar sem medo, mas com alegria, escreva nos comentários agora. Eu quero estar pronto. Antes de encerrar este vídeo, deixe-me orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos cada pessoa que está assistindo este vídeo agora. Pai, prepara esses filhos e filhas para a volta gloriosa de Cristo. Renova a fé, restaura a esperança, fortalece a alma cansada, derrama do teu Espírito Santo e transforma vidas para a eternidade. Que nenhum deles se perca, que nenhum deles desanime, que nenhum deles seja enganado pelo inimigo. Guarda cada família representada aqui e sela cada coração para a salvação. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like. Escreva nos comentários seu nome e sua cidade para que eu ore por você. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o Evangelho a alcançar mais vidas.